Olá, irmãs, olá, irmãos, estejam todos com Jesus. Vamos tratar aqui hoje do tema obsessão espiritual, a doença da modernidade. E por que isso? Porque a nossa vivência na casa espírita tem demonstrado que o grande afluxo de pessoas, que cada vez aumenta mais, se dá entre espíritas ou não espíritas por questões bastante parecidas. São questões de insônia, de desânimo, de um estresse inexplicável, de irritabilidade, desalento, uma sensação de falta de perspectiva. Parece que dá 3 passos para trás para depois dar um para frente. E também surgimento de problemas de relacionamento no âmbito familiar, no âmbito profissional e no âmbito afetivo. O que teríamos a dizer sobre isso? Quando a pessoa chega então no centro espírita, a diagnose que é feita, obviamente já informa: você tem um problema obsessivo. É hora de tratarmos isso, porque há espíritos tentando manipulá-lo negativamente. Aí a pessoa normalmente fica surpresa, né? E temos que explicar como isso se dá. E o que seria, a rigor, a obsessão, né? Kardec nos diz que a obsessão é a tentativa de domínio de um espírito negativo sobre certas pessoas, sobre determinadas pessoas. Qual o intuito desse espírito? Manipulá-las, levá-las à desestruturação e até, se possível, destruí-las. Aí a pessoa fala assim, mas como alguém quer me destruir, como alguém quer me machucar, como alguém quer me tentar desestruturar? Sou uma pessoa boa, só faço bem, oro todos os dias, etc, etc. Na vida atual, a gente pode ser assim. Nas vidas anteriores, a gente não sabe o que a gente foi exatamente. As inimizades angariadas, os sonhos de vingança que muitos têm conosco por terem sofrido nas nossas mãos. E temos que entender tudo isso. Então vamos maltratar esses espíritos obsessores pura e simplesmente, retirá-los, expurgá-los? Não. O importante é fazê-los entender que, primeiro, a vingança nunca é de bom alvitre, espiritualmente falando. Primeiro que ela nos leva a uma inércia, eu só fico pensando naquilo. E às vezes já decorreram mais de 100 anos da minha vida passada. E o espírito está lá, colado em mim, tentando se vingar de algo que eu fiz a ele. E às vezes aparentemente justificadamente, né? Então eu tenho que explicar a ele. Primeiro, eu estou numa vida nova, numa encarnação nova, e ele está me cobrando uma coisa que eu sequer lembro. Dizer a ele que eu peço perdão. Eu tenho que entendê-lo na sua ânsia. Ele deve ter muitos problemas comigo para estar ainda nessa ânsia toda. Então, é este o ponto fundamental. Perdão. A desobsessão se cura normalmente com o entendimento pelo obsessor, pelo obsidiado, do que causou aquilo e dos motivos que ele tem para nos obsidiar e que o levam também a angariar, às vezes, mais débitos ainda, depois a purgar, a expiar. E há uma coisa que é importante que se diga. 90% dos casos de obsessão são causados por pessoas caras a nós. São parentes que faleceram, que desencarnaram e que também, desestruturados na espiritualidade, recorrem a nós em busca de ajuda, de informações ou de aconchego energético e convivem conosco tentando um aconchego. E essas pessoas, sem saber, estão nos fazendo mal. Isso é 90% dos casos. A obsessão nem sempre é causada por pessoas que nos querem mal.
São pessoas, às vezes, que ignoram a situação em que se encontram e a situação em que nos encontramos e as possibilidades que elas podem nos gerar de angariar uma doença, de pegar sintomas que elas tinham, às vezes, antes da morte, né? Se estavam com uma doença grave, dolorida, muitas vezes nós temos essa percepção das mesmas dores e tudo mais, e às vezes até identificamos a entidade com facilidade por conta disso. Então, pessoas amigas que nos buscam como amparo. E temos pessoas também que não são amigas, mas gostaram da nossa energia, se sentem bem conosco e ficam ali sem saber que estão nos sugando, nos tirando energia para se alimentarem, para alimentar seu corpo espiritual. E é isso que eu vou tentar agora mostrar como a obsessão se dá, porque a gente tem a ideia sempre de que apenas espíritos nos obsediam. E não é verdade. Pode haver obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e a normal que é do desencarnado para o encarnado, né? Que é a mais tradicional. Nesse quadro, obsessão de quem para quem, as duas figuras de baixo, nesse campo meio rosado, são dois encarnados e dois desencarnados, né, que estão no plano espiritual. Então nós temos o quadro dividido em plano espiritual, que está em azul, manchadinho, e embaixo nós estamos nesse begezinho aí também, um pouquinho manchado. Então, nós temos a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Isso significa que uma pessoa viva pode obsidiar outra pessoa viva. Isso é muito comum no ambiente de trabalho, quando eu desejo mal para alguém, eu não quero que aquela pessoa assuma um cargo que eu almejo e fico o tempo inteiro mentalizando que ela se dê mal. Esse é um caso típico de obsessão encarnado. Tem do encarnado para o desencarnado. Então, eu, durante o sono, por exemplo, saio do meu corpo, vou para o plano espiritual. Nas minhas viagens ao plano espiritual, participo de cursos, participo de grupos de trabalho por vezes, me encontro com pessoas que lá ficaram, né? E convivo com ex-parentes, sobretudo, muitíssimo. E, obviamente, convivo também com pessoas que me foram inimigas, né, no passado. Tanto querem me fazer mal, como às vezes eu ainda tenho alguma rusga com elas e quero contenda, quero brigar com elas. Então, essa é a obsessão. Mesmo eu encarnado, durante o sono, sobretudo, eu travo embates com entidades no plano espiritual, obsidiando-as, tentando manipulá-las, e por aí vai. Tem do desencarnado para o desencarnado, que são espíritos realmente, né? Que são inimigos, adversários entre si, e que na espiritualidade, como tem do encarnado com o encarnado, tem do desencarnado para o desencarnado, que tentam um manipular o outro, né? E isso é muito comum quando há lideranças malignas tentando manipular até pessoas como massa de manobra, né, para montarem seus exércitos do mal, e por aí vai. E temos a obsessão típica, que é do desencarnado para o encarnado. Essa é a mais comum, que a gente sempre convive, né? Que são inimigos nossos de passado, ou amigos que, como eu disse, colam em nós e ficam tentando ou desestruturar-nos, ou sem saber, inconscientemente mesmo, nos fazem mal por proximidade, e porque nos sugam sem ter consciência disso, nos sugam energia sem ter consciência disso, e que trazem também problemas psíquicos que viram mais tarde problemas patológicos. Espíritos bons, resolvidos,
que têm um nível de evolução razoável, que são virtuosos, não prejudicam ninguém. Por questão do nível de constrangimento que uma obsessão nos causa, nós vamos analisar agora 3 tipos de obsessão. Como é que elas se dão? Isso está no livro dos médiuns, que o Kardec ele separou em 3 níveis como a obsessão se processa e os tipos de obsessão principais que nós temos. São 3 tipos básicos de obsessão espiritual. E aí, nesse quadro que vocês estão vendo, nós temos o que a gente chama de obsessão simples, quando um espírito negativo interfere na vida do obsidiado. Aqui a gente está chamando até de médium, porque todo obsidiado ele tem uma mediunidade aberta, ele tem as suas anteninhas ligadas. Médiuns todos somos, uns mais abertos, outros mais ainda latentes, né? Não estamos ainda abertos o suficiente para sermos tão influenciados, mas sempre somos, nem que seja intuitivamente. Então, na obsessão simples, o espírito negativo interfere na vida, então, do obsidiado ou do médium, porque ele é médium, e procura enganá-lo, manipulá-lo de alguma forma, trazer constrangimento a ele, ou com mal-estar, ou com palavras indevidas. Às vezes você briga de uma hora para outra com alguém e não sabe que está sendo influenciado. Aquilo foi consequência de uma obsessão espiritual. Eu estou numa conversa tranquila, aquilo descamba de tal maneira por palavras erradas que a gente diz. Assim, mas eu não posso ter dito isso. Não é da minha índole, não é dos meus princípios esse tipo de conversa. E não é mesmo, não. Às vezes somos totalmente manipulados em nossas falas, exatamente para que venhamos a passar por vexames. Então, na obsessão simples, então, o espírito somente entra procurando enganar, procurando manipular, mas não tem nada muito grave. Ele traz essas sensações de desconforto, cansaço, essas insônias, etc. Mas até aí, tudo bem, tudo tranquilo. Tem um nível posterior, que é o nível que a gente chama de fascinação, está aí em azul. Fascinação ocorre mais com médiuns que já estão trabalhando com mediunidade. Aqui ela é muito comum, né? Com as comunicações já que a gente faz até dentro da casa espírita, né? Ou por psicografia, ou por psicofonia, que é a famosa incorporação, né? Então, no nível de fascinação, a gente pega um apego com a entidade que nos obsedia, que tudo nela parece perfeito. Tudo que ela diz eu tendo a crer e a passar para frente como verdade absoluta. Por quê? Eu criei um fascínio, são entidades inteligentes que escrevem ou nos dizem coisas aparentemente perfeitas e que nos causam verdadeiro maravilhamento. E aí eu sinto o maior prazer em ser o transmissor dessas mensagens e como médium. Eu passo para frente, às vezes, em verdades absurdas, como se fossem verdades absolutas. No nível de fascinação, nós temos que ter muito cuidado, sempre ter senso crítico para ver se não tem nenhum elemento na comunicação que seja destoante de qualquer hipótese de veracidade. E aí a gente detona a mensagem recebida. Não tem que dar prosseguimento nela, né? Mas é muito difícil. Quando nós estamos nesse processo, tudo para a gente é um grande prazer. E a pessoa se identifica como sendo, normalmente, um espírito de uma luminosidade, de um nome histórico, às vezes, enorme, e que nos impressiona. E isso traz, então, para a gente uma segurança, que é uma falsa segurança, em passarmos coisas que estão erradas a terceiros, né? E tem um terceiro nível, que esse é preocupante, que é a subjugação. Na subjugação, o espírito paralisa totalmente a vontade do obsediado. E ela é por longos períodos de obsessão, de dominação,
E o espírito obsessor faz com que a vítima passe a agir de maneira até ridícula, que é o caso dos loucos de hospício, onde eles assumem personalidades, normalmente de pessoas importantes, né? Vocês não vão ver nunca um louco assumir uma personalidade de uma pessoa não importante. É sempre Napoleão Bonaparte, Charles de Gaulle, a Rainha Catarina e por aí vai, né? Sempre algum da realeza, alguém que foi importante para o mundo, né? Então, na subjugação, você assume personalidades, fala bobagens e que te ridicularizam e simplesmente você não tem mais controle de si. Esses são os casos típicos de todos os loucos de hospício. Não existem loucos, existem médiuns desregrados. A loucura é um caso típico de mediunidade desregrada. Eu assumo outras personalidades, eu tenho umas reações estranhas, esquisitas que não são minhas, né? Eu assumo quase uma segunda personalidade. Por isso que o tratamento espiritual, no caso, inclusive dos fenômenos de loucura, fenômenos psiquiátricos, né? De mudança de personalidade, tem um sucesso bastante grande com o tratamento mediúnico, com o tratamento espiritual. Há N casos na doutrina espírita em que pessoas se recuperaram, se tornaram grandes espíritas e estavam internados em manicômios. Eram apenas médiuns que, depois de tratados, nunca mais tiveram aqueles sintomas e se tornaram expoentes da doutrina e foram depois analisados novamente psiquiatricamente, estavam em perfeito equilíbrio. Há na obsessão um aspecto claríssimo que é a questão da sintonia. Na espiritualidade, a sintonia ela se dá entre energias iguais. Se eu vibro angústia, eu recebo vibração de angústia. Se eu estou vibrando amor, eu recebo amor. Se eu vibro alegria, eu recebo alegria. Ou seja, energias iguais se conectam, diferentemente da física terrena, onde as energias opostas se conectam, se atraem, né? Então, para que haja o processo obsessório, ora, tem um ser que tem uma vibração negativa me influenciando, né? Foi detectado isso, tal. Como isso se dá? Ora, para que isso se dê, é preciso que haja, da parte do obsidiado, também uma vibração negativa. Então, é quase como se chamássemos, se dessemos oportunidade ao obsidiado de agir. Porque se nós estamos positivos e ele é negativo, ele não consegue nos atingir. Porque se estamos sempre positivos, não há como uma entidade negativa entrar no nosso campo vibratório. Não há como ele nos obsidiar, tá? E aí nós vemos esse quadrinho, que é o da sintonia energética. Na espiritualidade, energias iguais se atraem, ao contrário da física terrena, onde os opostos se atraem. A vibração negativa por pensamentos maus, desamor, desalento, posicionamento de contenda, angústia, de vícios, palavras nocivas, atrairão também as energias negativas. O que isso quer dizer? Que espíritos obsessores só se fixam no nosso campo vibratório, só conseguem nos obsidiar, nos influenciando negativamente, se vibramos na sintonia deles. Isso é fundamental que se entenda, porque, embora o mundo seja muito complexo e estejamos sempre negativados, né, por algum motivo, todos os dias a gente tem algum probleminha que acaba baixando a nossa vibração, e isso abre campo para o processo obsessório, nós temos que fazer um esforço
grande para mantermos a positividade. A sintonia positiva nos torna invulneráveis à obsessão. Vejam bem o que é esse quadro. Tem um primeiro quadro, onde há uma senhora, uma executiva, e ela está com a vibração negativa. Veja que há um obsessor, há um espírito, esse rapaz de marrom aí, seria o obsessor, ele está então facilmente entrando no campo magnético dela. Porque ela está vibrando negativo e ele também vibra negativamente. E há um outro quadro, que é a mesma fotografia da moça, em que ela está com uma energia mais clara, mais tranquila. O obsessor se aproximou, mas não conseguiu. Ele está sendo afastado só pela energia dela, né? Então, a vibração positiva afasta o obsessor. A vibração negativa atrai o obsessor, que é negativo. E é isso que a gente precisa ficar claro no entendimento. Veja bem, como é então que eu me positivo num mundo tão cheio de problemas, que toda hora eu fico caindo pelas tabelas? Por quê? É um problema atrás do outro sempre. Não há como ter pensamento positivo na carga que eu recebo diariamente de notícias, de posicionamentos, de decisões, etc., no meu dia a dia, que me deixam estressado, etc., sentimentos bem negativos, né? Ora, primeira coisa, a oração é fundamental. Por que a oração é fundamental? Por que a oração nos positiva? Quando eu penso em orar, eu penso em quem normalmente? Eu penso em Jesus Cristo, eu penso numa própria entidade que pode ser o meu Deus, né? Que eu não sei a forma, etc., mas é luminosidade pura, é bondade pura. Quando eu elevo meu pensamento a Deus de forma sincera, eu elevo imediatamente a minha vibração. Por isso que a oração é um processo de conexão positiva importantíssimo para afastar qualquer influenciação negativa. Mas aí tem ainda, né? Oração sincera, pensamentos edificantes, leituras virtuosas, uma postura pessoal de paz, de entendimento, de tranquilidade, de respeito ao próximo, uma posição de amor e colaboratividade com todo mundo. São formas fáceis da gente praticar e obter uma vibração positiva e consequente proteção contra a obsessão. Então é isso que a gente precisa fazer no dia a dia. Evitar ambiente de fofoca, evitar maledicências de qualquer ordem, ilações sempre negativas. Nós vivemos num mundo de expiação e provas, é um mundo muito negativo, nós somos levados a isso o tempo inteiro. É muito mais fácil para a gente criticar do que elogiar alguém. E essa reforma, que a gente chama de reforma íntima, é que a gente precisa cuidar. É um exercício muito pesado, mas possível. E a gente tem que tentar, porque é a forma da gente se proteger, é a forma da gente ter saúde espiritual e física, porque a obsessão interfere diretamente no nosso campo físico, e assim vencermos os obstáculos que nós precisamos vencer e caminharmos com tranquilidade na nossa vida terrena. Bom, vamos fazer aqui agora uma conexão entre a obsessão espiritual e uma doença como nós a conhecemos, que se expressa na parte física, né? E que nos traz, às vezes, desconfortos e até o desencarne. Hoje está mais do que comprovado que nós precisamos tratar a nossa dualidade espírito-matéria de uma forma equilibrada, ou nós vamos ter desarranjos energéticos que vão nos trazer doenças. Vejamos hoje o caso de alguns hospitais famosos no Brasil, inclusive, que adotaram grupos de oração no seu ambiente, né?
E esses grupos visitam pacientes. Qual a característica básica de um paciente de hospital, sobretudo os mais graves? Um desânimo, um descrédito de que vão conseguir sobreviver, etc. Ou seja, estão raciocinando sempre com uma vibração negativa. Eles estariam como focos realmente de atração, de obsessão de tudo quanto é ordem. E há espíritos extremamente ruins que se aproveitam disso, que fazem o mal só por prazer e que vão para esses ambientes para maltratar realmente. Os grupos de oração, eu disse há pouco que a oração é um dos fatores maiores de positivação. Esses grupos de oração vão então para os hospitais, além de conversarem com os pacientes, eles oram a espiritualidade superior, oram a Deus, oram a Jesus, melhorando a vibração desses pacientes. Imediatamente, eles têm melhora sensível. A ciência já provou isso, hoje está mais do que demonstrado. A oração melhora as condições de recuperação dos pacientes. Esse é um caso típico. Mas pelo outro lado, quando nós somos influenciados então negativamente, eu vou mostrar para vocês um quadro em que o Dr. Hammer, Dr. Reich Gerd Hammer, que é o pai da nova medicina alemã, ele foi um estudioso enorme dos problemas de câncer, das causas dos cânceres nas pessoas. E é interessante a conclusão do Dr. Hammer, porque desde 1981, ele morreu em 2017, Dr. Hammer, então, criou uma coisa chamada na Alemanha de a regra de ferro do câncer, que todo câncer, a partir do problema psíquico, ele era originado e conforme o problema psíquico, ele atingia órgão X ou Y, né? E é impressionante que os testes do Dr. Hammer, com 40 mil pessoas, né, foram extremamente bem-sucedidos para indicar causalidade e indicar que a psique, sob influência negativa, ela trazia doenças físicas importantes, não só o câncer, mas ele se fixou muito no câncer, né? E é gozado, nesse quadro que vocês estão vendo, a frase do Dr. Hammer, básica sobre a regra de ferro do câncer. Ele diz o seguinte: o câncer resulta do impacto imediato de um evento inesperado na psique, ou seja, algo que te dá realmente uma baixa de vibração repentina. Então, na psique, no cérebro ou órgão que vai ser afetado de forma simultânea. E veja bem as conclusões que ele chega sobre tipos de eventos que nos impactam negativamente e que podem causar esse tipo de abertura para que o câncer se instale. Então, uma separação de um ente querido. Pode ser morte, pode ser realmente uma separação, né, afetiva. Algo que te cause muito impacto porque você perdeu uma pessoa, né, que você queria muito. Esse é um dos fatores. Uma autodesvalorização. Você começa a achar que você é pior do que os outros, você não se dá valor, você tem uma autoestima baixa. Isso é fator de causa de cânceres. Uma perda territorial. O que é uma perda territorial? Não só eu perder um território que é meu, algum patrimônio, mas aqui é uma perda territorial de domínio. Eu perdi um espaço que eu dominava. Então, eu era um grande comunicador de televisão e caí no ostracismo. Eu era um grande profissional e caí no ostracismo por alguma coisa, um empresário de sucesso. Isso é uma perda territorial. Perdi meu espaço de domínio.
Isso traz também frustração e leva a cânceres. Um medo profundo. Por algum motivo eu passei a ter medo de todas as situações. Eu não consigo enfrentar nada porque tudo me assusta. Outro motivo para câncer. Uma luta por algo que acreditamos que nos pertença. Só que a gente não consegue nunca chegar a esse bem, a esse conhecimento, talvez. Então a gente não consegue realizar, a gente se frustra e fica eternamente lutando, lutando e lutando por algo que não conseguimos. E nos traz essa frustração e nos causa uma doença clara. Cada uma dessas vai ter impacto sobre órgãos diferentes. É bom que se leia o Dr. Hammer, obviamente que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é impressionante como a gente passa a entender como um câncer se processa, porque quando a gente conversa com pessoas que foram acometidas pela doença e começa a verificar seus comportamentos, nós percebemos claramente que esse tipo de ocorrência se passou com essa pessoa. E a gente confirma então as teses dele plenamente. E foram teses testadas, né? Não é aqui um achismo, né? Dr. Hammer é um nome mundial nessa conexão psique, biologia e comportamento, né? Por aqui se dá uma noção de como estamos diante de uma ocorrência bastante evidente, que é a obsessão espiritual, e com detalhe, os espíritos malignos estão hoje com artifícios. Antes a gente imaginava que um espírito maligno era um espírito que vivia no escuro, trevoso, sem conhecimento, por ignorância, ou por uma maldade ainda, porque não havia se desenvolvido. Ele fazia os processos obsessórios. O que se tem hoje, que é principalmente trabalhos por demanda, aqueles famosos trabalhos feitos, né? Que espíritos malignos pegam uma demanda de maltrato a alguém para executar, e essas pessoas usam inclusive artifícios tecnológicos fluídicos seríssimos. É comum hoje, numa casa espírita, se extrair microchips fluídicos que foram instalados no sistema nervoso da pessoa para causar danos realmente de desequilíbrio, né, na parte física, né? Pela parte energética você chega à parte física. E cada vez mais nós estamos próximos de danos muito grandes causados pela espiritualidade negativa. Por isso o resguardo deve ser triplicado. Nós temos que ter muita atenção com a nossa reforma íntima, com a nossa capacidade de pensar positivo. Nós estamos sempre sob um risco enorme da influenciação negativa, que nos causa danos inomináveis. E nós temos que nos cuidar para que isso não aconteça. A forma disso é uma postura sempre de tranquilidade e, sobretudo, de amor ao próximo, de compreensão, para que não nos estressemos por nada que esperemos e que não aconteça, né? Não tendo ansiedades demasiadas, né? Isso é que faz a obsessão ser um dos problemas mais sérios da atualidade, né? E o caminho para isso é exatamente o do perdão. Perdão com o obsessor. Hoje se faz muito tratamento nesse sentido, com bastante sucesso. Alguns precisarão ser apenas afastados, porque não têm sequer vontade, mas aí não são nem aqueles vingativos. São os que pegaram, sobretudo, para fazer o mal, por fazerem o mal, né? São algumas gangues espirituais, e lembro que é gangue mesmo, só é uma mudança de dimensão. Esses espíritos se organizam para fazer o mal, e assim o fazem, porque tem uma índole realmente nesse sentido. Então nós temos que ter uma noção clara de como podemos, né, enfrentá-los, mas com amor, com tranquilidade, que é a forma de não atrairmos para nós
uma continuidade futura do processo obsessório que às vezes conseguimos interromper. Mas que se não for de compreensão, de elucidação com o obsessor, ele pode voltar a querer nos impingir alguma derrota, né? E a capacidade de influenciação é muito grande. Nós vemos em tratamentos nossos que muitos tentaram suicídio, por exemplo, sem nunca quererem tentar isso. Muitos dizem, não, eu nunca quis me matar, eu nunca quis intentar contra a minha própria vida. Existem inúmeros casos, nós tratamos muito disso. E nesses casos de loucura, a recuperação é muito tranquila, né? A gente consegue fazer com que o obsessor se retire, essa pessoa se restabeleça, né? Então, fiquem com Deus. O que eu queria passar para vocês era essa noção de como os espíritos participam da nossa vida mais do que imaginamos. Podem participar tanto pelo lado bom, quando a gente consegue nos manter positivos, né? Aí nós recebemos influências boas e nos conectamos a entidades boas, como podemos também estar vibrando negativo e sermos assediados negativamente, o que precisamos corrigir, porque isso nos causa um grande mal, e esse é o ensinamento básico que eu gostaria de passar, porque a obsessão é já tida pelos espíritos mesmo como um mal da modernidade. Fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima oportunidade.